A paz, meus queridos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu estou aqui gravando esse vídeo, já iniciando a madrugada, e tenho orado para os membros deste canal, para os irmãos da igreja, para as pessoas que têm me pedido oração. E hoje eu quero dar uma breve palavra, tá, irmãos? Mas uma palavra que Deus colocou fortemente no meu coração, porque Deus falou claramente que tem vidas que precisa ouvir essa mensagem hoje, que está precisando de uma resposta de Deus. Essa palavra é para você que tem uma promessa de Deus, mas que tem acontecido tanta luta, tanta adversidade, que você tá ficando desanimado, desanimada. Você tá até pensando que Deus se esqueceu da sua promessa. Eu quero dizer para você que não foi diferente com José. José demorou 13 anos para que a bênção dele fosse concluída. Todos se lembram de José. Eu digo todos assim de um modo de dizer, meus queridos. Uma grande parte das pessoas só lembra de José já sendo governador do Egito, ou seja, abaixo de Faraó, ele tinha autoridade em todo o Egito. Mas esquece toda a trajetória de José. Um menino de 17 anos que foi lançado pelos irmãos na cisterna, vendido para o Egito. Uma caravana passou, comprou, os irmãos o vendeu e ele foi escravo para o Egito. Um menino que tinha de tudo, amado por seu pai, amado por sua mãe. E talvez José poderia ter se revoltado. Olha o que Deus permitiu acontecer comigo. Irmãos, eu quero dizer para você que José teve todo motivo para desanimar. Mas quando lemos a trajetória de José, desde a saída dele da cisterna, até chegar o momento de Deus o honrar, José era colocado à prova, ou seja, ele passava por lutas, mas ele não desistia de sonhar, de acreditar que o Deus do impossível poderia mudar a vida dele. E ali, irmãos, Deus o honrava. Tava lá na casa de Potifar, a esposa dele preparou uma cilada para ele poderia ter sido morto, porque ela alegou que ele tinha realmente abusado dela. E, irmãos, Deus não permitiu ele ser morto, ele foi preso, foi para o cárcere. Chegando no cárcere, existia o Espírito de Deus na vida de José, o Espírito excelente. José começou a administrar o cárcere porque ele era diferente. O brilho, eu imagino o brilho de Deus na vida dele. Então assim, ele tinha as provações, mas Deus ali sempre honrando. Ele tinha as lutas e Deus sempre honrando. Eu não vou ler o capítulo, mas eu convido você a estudar a história de José, sabe? E a gente vê, irmãos, que a trajetória de José foi lutas. Deus dava livramento, mas ele tinha lutas. E talvez você tá ali, eu não sei quanto tempo você tá esperando pela sua bênção, pela sua promessa, talvez uma restauração no seu casamento, talvez uma causa na justiça que não sai nunca, talvez uma cura. Eu não sei qual o tamanho do milagre que você precisa. Uma coisa eu sei, que o Deus que nós servimos, o Deus que eu apresentei essa mensagem, é um Deus grande, é um Deus poderoso, é um Deus que me colocou para gravar esse vídeo para lembrar você que a promessa que ele te prometeu vai acontecer. Ele diz para você não lembrar de José na Bíblia só como governador. Lembre da trajetória de José. Teve luta, teve adversidade, mas em cada uma Deus forjava o caráter e dava crescimento a José. Deus não ia colocar um menino para governar,
Porque quando ele estava na cisterna, ele tinha 17 anos. E quando ele chegou a ser governador do Egito, ele já estava com 30. E você quer a bênção para ontem, mas talvez você não tenha maturidade para receber essa bênção agora. E tá questionando. Eu quero lembrar você que primeiro você precisa crescer em Deus para depois alcançar essa bênção, alcançar essa promessa. É claro que cada caso é um caso, mas essa mensagem é para você que tá desanimada, você que já não aguenta mais, você que acha que Deus se esqueceu de você e talvez você não tem tanto tempo assim, mas para você parece uma eternidade. Eu convido você a ter a mesma convicção de fé que José teve, que em meio a adversidades poderia ter sido morto e Deus dava escape. Deus está dando talvez não a bênção agora para você, mas Ele está dando escape e livramento, e lembrando a você que a bênção de José demorou 13 anos para acontecer. Eu não estou dizendo que a sua vai ser 13 anos, mas o que eu quero te dizer, que murmurar não vai apressar a sua vitória, muito pelo contrário, faz você voltar para o final da fila, porque você retrocede. Essa palavra é uma palavra de alerta, é uma palavra de ensinamento, que se você quer alcançar a bênção, se você quer governar, primeiro aceite ser liderado, liderada. Como assim, pastora? Cada vez que você passa pela luta, você tem a promessa, mas você está tendo luta. Você ainda não alcançou essa promessa, mas você está tendo adversidade. Você está sendo liderado, liderada pelo Eterno. Pelo Eterno. Porque eu tenho certeza que Deus está usando pessoas para te ensinar. Deus está falando com você através da palavra, através do louvor. Deus não está deixando você sozinho, você sozinha. Deus não está, irmãos. Ele não está deixando, mas você precisa entender que primeiro Deus quer te ensinar. Primeiro Deus quer te ensinar. Quer forjar o teu caráter para depois entregar a promessa que Ele te fez. Eu quero te lembrar que o Deus de José, o Deus de Israel, o nosso Deus, eu estou falando Deus de José porque eu estou lendo a mensagem dele. Aliás, eu vou ler um versículo aqui para você, mas eu convido você a estudar a trajetória de José e você vai perceber que você não está sozinha, você não está sozinho. Não lembre-se de José só como governador, lembre-se de José, o menino que foi escravo, vendido pelos irmãos porque tinham inveja dele. Porque poderia ter sido morto, mas Deus não permitiu. Deus dava o escape e o livramento. E com você não vai ser diferente. Tá doendo? Eu sei que tá, mas confia no seu Deus. Se tá doendo, é porque Ele quer colocar o bálsamo primeiro para depois te entregar a bênção. Deus não dá bênção para pessoa ferida. Primeiro Ele cura, para depois Ele derramar, aleluia, a bênção. A bênção que Ele te prometeu. As bênçãos do Senhor, elas nos enriquecem e não nos acrescenta dor. Primeiro Ele te cura. Primeiro Ele cura o teu coração. Passa o bálsamo de Gileade primeiro, para depois entregar a sua bênção. Para de perguntar quanto tempo, Senhor, eu ainda vai demorar. Pergunta para Deus. O que eu tenho que fazer para crescer mais contigo até receber essa bênção? Irmã, irmão, meus queridos, Deus não é homem para que minta. Ele não é como eu, como você. Deus não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Mas para de ficar lembrando de José só como governador. Teve uma trajetória, teve um processo. Você quer chegar no topo, mas você não preparou o alicerce ainda. Deus não vai dar agora. Porque se Ele der, o nosso inimigo das nossas almas vai tomar de você. Porque o diabo, ele vê que você não está preparado, preparada. Então Deus não dá promessa que a gente não consiga
permanecer com elas. Deus não dá nada pra gente perder. Então essa mensagem é pra você, é específica. Nem todo mundo tá passando por isso agora. Então ela é específica. Se quando você ouvir, talvez não sirva essa mensagem pra você, encaminhe essa mensagem pro teu irmão, pra tua irmã, pro teu amigo, pro teu colega de trabalho. Talvez você tenha vergonha de falar de Jesus. Me ajude a evangelizar, porque o único intuito desse canal, eu não tô como muitos por aí que tá pensando em ganhar dinheiro, que nada contra, irmãos. Tem pessoas que fazem trabalhos maravilhosos na internet. Mas o meu intuito, irmãos, é pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo, como diz Timóteo. Eu quero que a palavra do Senhor chegue na sua casa. Eu não estou preocupado em monetizar, mas claro que quanto mais vidas ouvindo, mais vidas serão alcançadas. É esse o meu intuito e Deus sabe do meu coração. Eu quero receber mensagens como eu tenho recebido de pessoas falando que estão alcançando o milagre, não por mim, mas porque crê na palavra que Deus está direcionando. Cada mensagem que eu posto nesse canal não é eu que escolho, é Deus quem me dá para atingir o público dele, porque você é filho e filha dele. Amém? Eu só quero ser instrumento na mão dele. E eu creio que essa mensagem que eu vou ler aqui, ó, no capítulo 41, no versículo de número 12 aqui, ó. E ali conosco, o copeiro-chefe, eu vou antecipar aqui, só para não ficar nas minhas palavras, mas eu convido você a ler o capítulo 41 inteiro. Capítulo 41, versículo 12. E ali conosco estava um jovem hebreu, servo do chefe dos carrascos, e contamo-lhe, interpretou os nossos sonhos, a cada um como seu sonho interpretou. E conforme nos interpretou, assim aconteceu. A mim fez voltar ao meu posto e a ele o enforcou. Isso aqui o copeiro estava falando com Faraó, porque Faraó teve um sonho e ficou muito perturbado. E como vocês sabem, o Egito é um país que tem muita magia. Ele convocou os seus magos, os seus feiticeiros, e ninguém conseguiu ter clareza do sonho dele. Mas esse copeiro aqui lembrou de José, tá? Talvez você pense que ninguém tá lembrando de você, mas Deus, no tempo certo, vai fazer acontecer na sua vida, como fez na de José aqui, ó. E aí, olha só que lindo. E o Faraó, no versículo 14, enviou e chamou a José. E ali fizeram José se arrumar, cortar o cabelo, se vestir, para encontrar com o Faraó. E o Faraó disse a José: tive um sonho e não há quem o interprete, e eu escutei sobre ti, dizendo que ouvias sonhos para interpretá-los. E José respondeu a Faraó, dizendo: longe de mim, Deus é quem há de dar uma resposta de paz ao Faraó. Olha que lindo, irmão. Sempre honrando a Deus, sempre exaltando a Deus. E assim como foi nessa palavra, José foi lembrado. Aqui já estava inteirando quase 13 anos de lutas, de adversidade. Deus livrava, mas acontecia luta. Deus dava livramento, mas acontecia luta. Talvez você está se enquadrando nessa situação. Talvez isso é muito parecido com o que você tem vivido. Tem a promessa, mas ainda não aconteceu. E as lutas vêm, tudo para te fazer parar, para te fazer desistir. Mas aquele que sonha em Cristo vai realizar. José foi lembrado através do copeiro. Deus vai colocar pessoas que vai se lembrar de você, e eu tomo posse dessa mensagem, porque primeiro eu tenho que me alimentar dela. Eu serei lembrada, você vai ser lembrado. Pessoas vão abrir portas usadas por Deus para te abençoar e para fazer com que essa bênção tão prometida aconteça na sua vida. Deus manda dizer para você: não desfaleça o seu coração. Lembre-se do meu servo José, não como governador, mas como um menino que caiu numa cisterna, lançado pelos seus irmãos, vendido como escravo.
mas que chegou ao governo porque deixou ser lapidado. Ele deixou Deus forjar o caráter dele. Ele teve muitos motivos para praguejar, para murmurar, para falar mal do Deus de Israel. Mas ele não fez, porque a Bíblia não relata. Muito pelo contrário. A Bíblia mostra claramente a postura de José, sempre disposto a ajudar as pessoas. Amém? Receba essa mensagem de Deus. Creia, joga por terra toda a incredulidade. Creia. Creia, joga por terra toda a incredulidade. Se até o dia de hoje o diabo tentou roubar sua bênção, lançando um monte de problema para você, até falando que Deus se esqueceu de você, peça perdão para Deus e volte pro começo ali, se volta para Deus. E Deus vai colocar você de volta na fila da maneira correta, até você receber tudo o que Deus preparou para você. Deus é fiel, irmãos. Ele não nos desampara. Eu poderia contar tantas coisas que Deus fez na minha vida e tem feito. E eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vai se cumprir segundo o propósito de Deus. Eu estou aguardando também uma promessa, uma bênção. E eu creio que vai acontecer, porque o meu Deus, Ele é grande, Ele é poderoso, fez céus e terra e não há nada. Deus, o nosso Deus não conhece a palavra impossível. Não conhece. E Ele fará possível na sua vida. Eu quero só orar selando essa mensagem no seu coração. E se você crê, ore comigo agora, com fé. E eu não sei qual horário você vai ver esse vídeo. Eu não falei nem bom dia, boa tarde, porque eu tô gravando na madrugada. Eu não sei qual horário você vai ver esse vídeo. Mas uma coisa eu te garanto, que quando você ouvir, crendo nessa palavra, não na minha palavra, é na palavra de Deus que eu anunciei, algo vai mudar na sua vida, porque eu tenho fé no Deus que eu sirvo. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias, o Deus poderoso, que pagou o preço para que eu e você recebêssemos tudo o que Deus preparou para nossas vidas, em primeira salvação, que é o principal. Amém? Deus, eu oro por cada família, por cada mulher, por cada homem, por cada jovem que vai ver esse vídeo e que vai me ajudar encaminhando esse vídeo para mais vidas. Meu Deus, em nome de Jesus, se a promessa está travada, se algo não está acontecendo, meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor é Deus que abre porta onde não existe, Senhor. O Senhor faz acontecer, Pai, mesmo quando tudo diz que não. Meu Deus, em nome de Jesus, toca no coração dos teus filhos, da tua filha nesse momento, desse jovem, dessa jovem que está pensando em sair do caminho do Senhor, porque acha que não tem mais jeito, que não tem mais saída. Eu quero profetizar que tem jeito, Senhor. Toca nos seus filhos, toca nas suas filhas, toca nessa mulher que tem chorado de madrugada, toca nessa mulher que tem chorado de madrugada, que tem gemido de dor, porque talvez está desenganada, talvez já ouviu uma sentença de morte, e eu creio que o tempo dela não acabou nessa terra. Deus, faz acontecer o milagre, faz acontecer o milagre na vida dos teus filhos, na vida de cada um que recebeu uma promessa, uma palavra, que algo iria acontecer. Nós repreendemos a fúria do inimigo, que é grande. Toda vez que eu profetizo isso, eu sinto a fúria, mas sinto a glória, a grandeza, Arassuriamanás, a glória de Deus sendo liberada para todos que vão ver essa mensagem, esse vídeo. Em nome de Jesus Cristo, eu
eu determino a bênção, a vitória, o ânimo, o renovo. E para aquele que precisa ainda de uma cura antes de receber a bênção, a cura do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Deus Espírito Santo. Receba a sua bênção. Escreva na mensagem aí o seu pedido de oração, porque eu vou estar sempre orando pelos membros deste canal, sempre intercedendo por essas vidas. Escreva o teu pedido, encaminhe esse vídeo, porque em nome de Jesus, pela fé, você vai receber o seu milagre. Pela fé, em o nome de Jesus. Você vai me ajudar a evangelizar e juntos nós vamos anunciar que Jesus Cristo é o mesmo Deus de ontem, hoje e será para todos sempre. Ele é o Deus que opera milagre. Ele é poderoso e vai operar milagre na sua vida. O cárcere não foi feito para você. A prisão não foi feita para você. Talvez você está preso na depressão. Talvez você está preso numa doença. Receba o teu milagre, a tua cura. Em o nome de Jesus, querido. Em nome de Jesus, querida. Receba o teu milagre para a glória de Deus Pai. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo. Para quantas pessoas você sentir no coração. E me ajude a anunciar o evangelho. E que Deus te abençoe. Quando você vê esse vídeo com fé, assim como José foi governador do Egito, recebeu a bênção e foi lembrado no tempo certo, eu creio que ainda nesse ano muitas pessoas serão lembradas. Muitas pessoas serão lembradas e vão receber o milagre da parte de Deus, para a glória do Pai, do Filho e do Deus Espírito Santo. Amém. Encerre esse vídeo com a paz, shalom, a paz do Senhor sobre a sua vida. Glória a Deus. Que Deus te abençoe.